Oi, gente! Olha aí novamente, 2026 começou e eu estou aqui para apresentar o quadro Sua História, Nossa História. Mês da visibilidade trans, a gente vai conhecer a história de um jovem de 26 anos, que ele é protagonista e está por trás das câmeras. É Lohan Sampaio. Lohan, chega pra cá, porque você está no Sua História, é a nossa história. E eu já vou convidar ele para bater um papinho. Vem pra cá, Lohan, meu amigo, meu parceiro de gravação. Ei, Lohan, tudo bem? Lohan, conta para aquelas pessoas do quadro Sua História, Nossa História, quem é Lohan Sampaio? Eu me chamo Lohan Sampaio, tenho 26 anos, né? Sou graduando de Jogos Digitais na UNEB. Participo de alguns movimentos, né? Enquanto homem trans, eu participo do coletivo Lalesca de Capri. Já fui selecionado na Bolsa Renascença também, da Beyoncé. Hoje em dia atuo no Nordeste Eu Sou, enquanto videomaker, né? E assim, eu gosto muito de estar em movimento, sim, participando, e também sou professor, né? Então é algo, a parte da comunicação me cativa muito, né? E enquanto homem trans também, que eu acho muito importante, a gente está ocupando espaço. E pela primeira vez, né, em 15 anos, Nordeste Eu Sou, tendo uma pessoa trans atuando. Lohan, conta pra gente como foi essa transição lá atrás, né? Assim, eu comecei minha transição em 2018, sim, né? Foi quando eu comecei a me entender realmente. Na verdade, eu nunca tive dúvidas, eu só não conhecia, não tinha muita informação em relação a isso. Só que aí a gente cresce ouvindo coisas e a gente vai seguindo o que as pessoas vão dizendo sobre a gente, o que a gente é. E quando eu comecei a entender realmente, que foi lá em 2018 que eu fui realmente buscar. E também foi um período que eu tinha saído de casa. Então, quando eu comecei minha transição, foi algo assim que era novo para mim, eu não tinha muita informação, também não tinha muita gente para perguntar e falar. E logo depois eu adentrei a faculdade, né? E eu adentrei a faculdade com cotas para pessoas trans. E eu não tinha retificado meu nome ainda. Assim, foi um processo que, para mim, eu achei que ia ser um pouco mais complicado, mas não foi a retificação de nome. Então, desde 2019, acho que menos de um ano, eu já fiz a retificação de nome, já mudei todos os meus documentos, né? Então, só que é um período de, tipo assim, você realmente começar a entender e conhecer outras pessoas, né? Então, para mim foi uma transição muito natural. Claro que a gente sofre transfobia em todos os espaços, né? Mas, assim, em relação à minha transição em si, eu acho que foi muito natural, sabe? Não foi algo que, eu tive medo, eu tive receio, não. Eu sabia que a partir do momento que eu comecei a entender o que eu queria. E Lohan, nesse processo de transição, como foi, né, a relação com você e a sua família, os seus pais? Assim, meus pais sempre foi uma pessoa muito compreensiva no geral, assim, de tudo, né? Minha mãe sempre me criou de uma forma que ela sempre me disse, eu não criei filho para mim, eu criei filho para o mundo. Então, minha mãe sempre foi muito respeitosa. Até hoje ela tenta entender algumas questões. Nunca me criticou em nenhuma das minhas decisões, muito pelo contrário. Então, quando eu troquei de nome, minha mãe sabia. Então, ela nunca chegou para perguntar. Minha mãe estava ali sempre te apoiando. Ela nunca, na verdade, chegou para me perguntar, porque todas as minhas decisões, vou mudar de nome, eu nunca cheguei para comunicar para ela. Eu só fiz. Mas quando ela sabia, eu chegava para ela nunca chegou para perguntar sobre, sabe? Então acho que para ela, por que você estava mudando? Ela nunca chegou para perguntar. Então eu acho que isso de uma forma para ela era tipo assim, não muda nada na vida dela em relação a enquanto ela é mãe, sabe? Então eu e minha mãe a gente é muito próximo, né? Eu e meu pai também. Meu pai sempre respeitou em relação a tudo. E é sempre bom ter essa rede de apoio, porque ali você se fortalece, sim, né? Você tendo esse pilar dentro, sim, da sua casa, é um dos pontos, família. É um dos pontos mais importantes enquanto a gente, enquanto pessoa trans em si, no geral, né? O apoio da família. Então, é o que acontece. Muitas vezes é expulso de casa. Quando eu saí de casa, não foi uma decisão de tipo, vou sair de casa pra mim. Não, eu saí porque eu comecei a viver minha vida. Então, eu, tipo, trabalhava, fazia minhas coisas, e pra mim foi algo que não tinha a ver com meus pais. Eu queria sair porque eu queria criar o meu rumo, né? Tá ali o mundo. Eu queria conhecer, ter, sim, essa vivência, sabe? Então, eu acho que pra mim foi ótimo também esse período de me entender enquanto pessoa morando só, né?
E depois passar isso também para minha família, porque minha família, a maioria sempre me apoiou, né? Então as pessoas que me conhecem, minha madrinha que mora aqui também na rua, minha madrinha foi a primeira pessoa a conversar com minha mãe e falar sobre, porque eu nunca cheguei para falar sobre. Meus amigos também super me apoiaram, desde o início, quando eu falei, agora eu quero que me chame assim, todo mundo sempre apoiou, então não tive problema em relação a isso, em questão de minhas amizades, né? Então, para mim, foi um processo que foi muito natural. O Brasil tem um preconceito imenso, né? E a gente vê a sua história, que você começou sozinho, sem uma inspiração. E hoje você está ocupando esse espaço como inspiração para outras pessoas. Como você se sente? Eu fico muito feliz, né? E quando eu falo de ser inspiração, é para além, né, de ser um homem trans, ser uma pessoa trans. Eu acho que eu gosto muito quando alguém me para e fala assim, pô, eu gosto de você pelo trabalho que você faz. Que eu acho importante também, a gente sabe que a violência existe. Como eu disse antes, para mim foi de uma forma muito natural a minha transição. E eu sei que para muitos não é. Porque, querendo ou não, a gente sabe a dificuldade que existe, tanto no mercado de trabalho, né? Eu trabalho, tenho minhas coisas, conquisto minhas coisas, mas eu também sei o quanto é difícil isso, de tipo, hoje em dia eu tenho total consciência de tudo que eu fiz para poder estar onde eu estou, né? E sei também das dificuldades que foi. Então, por mais que seja de forma natural, a gente passa por dificuldade na questão de uma vaga de emprego, às vezes não é fácil. Às vezes você quer tentar uma faculdade, mas aí você tem que lidar com a faculdade, tem que lidar com o trabalho, tem que lidar com a vida. É sempre uma coisa de obstáculo. E você tem que lidar com todo o processo, né? De tipo, você ter que acordar e se preparar para sair de casa, porque você sabe que talvez você vai ouvir uma piadinha ali. Então é todo um processo que existe em cima disso, né? Então eu acho que a gente passa por muita violência e isso acaba que meio que desestimula muita gente, né? Mas a gente pode se apoiar, sabe? Eu acho que é muito importante isso. E algo que eu senti falta no meu início foi o apoio, conhecer pessoas que eram do meio. Então, quando eu conheci a galera, que foi até numa matéria, que foi o Eu Brilho, que aí eu conheci outras pessoas da comunidade, que eu não tinha noção que existia, sabe? Porque era todo mundo vivendo a sua vida ali, e todo mundo tentando sobreviver. E quando a gente se conhece, se encontra, a gente começa a criar uma rede de apoio. Então, hoje em dia eu conheço... União, né? A união faz a força e vocês se fortalecem mais ainda. Você conhecer outras pessoas de dentro da sua comunidade que passam pelo mesmo que você. Então, um ponto que eu sempre converso com a galera e falo de, tipo, a gente tá no mês da visibilidade trans. Então, é um mês que muitas pessoas procuram a gente para falar, muitas pessoas procuram a gente para alguns trabalhos específicos para estar sendo a cara da marca. Mas durante o resto do ano, não. Lohan, meu irmão, sua história é incrível. De janeiro é comemorado, né, o Dia da Visibilidade Trans, e olhando para aquela câmera, hoje você manda um recado para ela. Que o mês da visibilidade trans é um mês que serve para a gente relembrar o que a gente já conquistou e vem conquistando, mas também para a gente parar e analisar como está o cenário no Brasil atualmente, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans ainda, né? Então, a gente avança por um lado, mas ao mesmo tempo ainda a gente tem muitas pessoas trans morrendo. Então, se a gente for olhar dados, a gente vê que a gente ainda continua sofrendo, por mais serviços que tenham, né? Por mais coisas que venham aparecendo, a gente ainda continua sendo o alvo, né? Então, eu acho que o mês da visibilidade para as pessoas trans, eu acho que eu tenho uma mensagem de não desista, né? Confie no seu processo. Eu acho que é um ponto muito importante. Confie no que você quer, confie em você mesmo, sabe? E busque apoio. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente não tem apoio em casa, então muitos buscam apoio de amigos, que também é um apoio, né? Às vezes a gente não tem a família, mas a nossa família acaba se tornando amigos, e eu acho importante isso também. E para as pessoas que não são, né, da comunidade, eu acho que é importante parar e ter esse olhar, né, de entender o porquê as coisas ainda estão acontecendo. Porque é muito fácil falar, eu respeito, eu apoio, mas a gente não para olhar quantas pessoas trans estão ao nosso redor e por que essas pessoas não estão, né?
que o mês da visibilidade não é só a gente comemora, né, mas é um mês para a gente parar e refletir. É isso, essa foi a história do meu amigo, do meu irmão, do meu companheiro do quadro Sua História, Nossa História, Lohan Sampaio. Obrigado, Lohan, por topar, por deixar a gente conhecer um pouco dessa sua história. E para você acompanhar esse e outros episódios, acompanhe o Instagram do Nordeste Eu Sou, o canal do YouTube, e essa edição, né, esse episódio vai estar completo lá no nosso canal do YouTube. Esse foi mais um Sua História é a Nossa História.